Então tá, pessoal, nossa conversa já começou um pouco antes, né? Mas aqui a gente então vai dar início então ao nosso encontro, né? Que partiu assim desse encontro também com as ideias da Sandra, né? E que a gente acha muito interessante aqui no Bioexpansão a gente fazer essas intersecções e fazer expansões a partir, né, de várias áreas, não só trabalhar com a psicanálise, mas expandir com a filosofia, com a matemática, com, né, a gente falou com filósofos, então acho que é muito rica essa troca. Então, e a Sandra, né, a gente já vem acompanhando o trabalho da Sandra pelo livro que a Sandra tem. Vou apresentar, ele está aqui, né, o livro da Sandra, Sandra Integrando e Diferenciando, né? Matemática e Psicanálise. Então, aqui já fica a dica do livro da Sandra, que é a nossa querida convidada, que aceitou o nosso convite, e nós estamos muito contentes, tá, Sandra, porque, né, é o Bion como utilizando o modelo da matemática, né, e tu vai nos ajudar aqui a expandir um pouco mais também, né, a partir da tua compreensão das ideias dele também. E eu quero te apresentar, então, a Sandra, é Sandra Bulhões Cecílio, psicanalista, professora e especialista em matemática, escreveu o livro Integrando e Diferenciando Matemática e Psicanálise. Então tá, Sandra, passo a palavra para ti e a gente vai conversando, né, Sandra? A gente vai fazer uma dinâmica bem aberta, assim, a Sandra trouxe uma apresentação também, mas acho que como tu disseste, né, Sandra, a gente vai podendo talvez interromper. A gente vai vendo, acho, né, como a gente vai conduzindo aqui essa história que a gente está construindo hoje, que eu estou realmente muito contente. Eu acho que o bicho-papão da matemática pode ficar um pouquinho mais menos assustador. Acho que, primeiro, como realmente cada diferencial, né? O diferencial desse encontro, do meu agradecimento aí à Ana e a Eliege, que vem acompanhando toda essa história e que eu estou muito feliz por estar ligando, acho que, como eu disse, duas paixões. Acho que o cálculo diferencial integral não é a matemática só, mas o cálculo mesmo, e a questão da psicanálise e o porquê disso, né? Acho que essa questão de uma visão própria, onde a gente está, ao mesmo tempo, lendo bio, mas a partir da maneira de cada um ser. Eu acho que é essa, aliás, tanto a ideia que eu sinto em bio, quanto o meu estímulo maior aqui. Se cada um de nós vai encontrando o seu próprio diferencial para poder ler Bion e não para entender Bion. Então, eu não vou explicar Bion, nem explicar matemática, mas vou fazer algumas leituras a partir da minha vivência, da minha história, muito mais nesse estímulo de que cada um vá fazendo a sua própria leitura. Acho que é isso de cada um de nós ir sendo um pouquinho bio para nos ajudar a ser a gente mesmo. Acho que só de já chegarmos a estar aqui é porque isso já está acontecendo. E quando a gente faz a apresentação, eu acho que a gente perde muito assim dessa conversa. Mas eu vou, pelo menos, algumas ideias, e em alguns momentos, se vocês acharem melhor a gente parar, espero que a gente esteja ok na internet, a gente volta aí. Pode ser? Então, vou seguir lá com esse primeiro momento aí, né? Como eu já disse, eu estou diferenciando a Sandra com a história dela, que cruza com tantas histórias aqui, mas ao mesmo tempo integrando aí algumas paixões aí nesse sentido que está aí. Bom, em seguida, ixa, fui correr, a coisa andou muito. Vamos lá. Para falar de psicanálise a partir da matemática, eu acho que nesse momento que a gente está falando de ciência, é importante esse referencial meu para chegar em bio,
que eu acho que eu vou passar bem rápido por Freud, mas que é alguém que fez da psicanálise essa questão de um modelo de ciência. Acho que não vou discutir muito no momento que isso está tão à tona aí na conversa, né? Mas ele se pôs, assim como o Galileu, assim como, vamos dizer, os grandes transformadores a partir da ciência. A Terra não termina ali, o que a gente tem aí toda a teoria de Darwin e a psicanálise como uma ciência transformadora e uma ciência da natureza. Meu referencial depois passa por Klein, que é alguém que fez uma construção teórica a partir da prática clínica e do registro dessa prática clínica. Então, alguém que viveu e registrou de forma extremamente específica e científica todo esse trabalho aí da psicanálise. E eu chego até Bion, que é a conversa maior aqui, né? Onde a gente sai um pouco da questão da pulsão, do impulso, da sexualidade, da questão mais biológica e natural de Freud, para essa questão do psiquismo na busca da verdade, né? E com isso uma ampliação do inconsciente, que inicialmente em Freud era um inconsciente recalcado, as ideias reprimidas, a sexualidade que a gente tinha ali recalcada, depois jamais aberta nos sonhos, mas para um inconsciente que é um infinito. Então, nós vamos conversar desse armazém de infinitas possibilidades, mas possibilidades que precisam ser caminhados nesse ato de fé da busca de ser a gente mesma, que é a proposta, não só de ser a Sandra, mas que cada um aí vai encontrando essas ferramentas de ser ninho do que eternamente é novo na gente mesmo. Eu tenho certeza que cada um de nós sai de uma maneira nova de um encontro. Eu sairei, cada um de nós, porque a gente tem essas possibilidades de irmos sendo ninho para isso. E que para trabalharmos com a ciência, a gente, eu não sei se a tela ficou muito grande, se está perdendo, depois vocês me falam se está dando para acompanhar. Mas para mim é muito importante, ao falar da ciência, a gente falar da questão das ferramentas. Quem assistiu 2001 Odisseias, acho que lembra da cena onde se joga não sei se vocês lembram, o osso para cima, e quando ele cai em forma de uma ferramenta, nasce a questão do homem. Então, essa transformação da possibilidade do uso de ferramentas, assim como as ferramentas que sejam do arco e flecha, do índio, ou das armas, aquilo que é ferramenta constrói uma nova história. Destrutiva, construtiva, o que a gente pode fazer com as ferramentas não são questões só de amor, mas são questões de transformação mesmo. Então, para mim, quando a gente vai conversar hoje, conversar usando a matemática com um modelo de ferramenta. Essa questão o tempo inteiro, e essa ferramenta que a gente vai desenvolvendo psiquicamente, a gente precisa ter ferramentas para desenvolver esse infinito potencial que temos dentro de cada um de nós. Então, a minha proposta e a conversa, a gente vai voltar algumas vezes nessa ideia da ferramenta. Por quê? Se a gente pensar em Freud, a gente tem ali essa mente edípica, né? Em 3 dimensões, o id, o ego e o superego. Em Bion, a gente tem uma mente multidimensional, que a gente poderia ver por infinitos ângulos, mas que eu vou escolher um modelo onde ele elege 3 vértices. O vértice estético, correspondendo aí ao id, nessa possibilidade que a gente tem a partir de toda a questão da arte, toda a questão, nós estamos falando, né? A matemática está na arte, está na música, está na estética, está na sensibilidade, mas esse é esse vértice que a gente traz, vamos dizer, do id mesmo, em termos de possibilidades a serem abertas.
O outro vértice que a gente tem é o vértice espiritual, que a gente poderia pensar em superego. Se a gente pensar essa espiritualidade, muitas vezes, que vem de fora de uma forma muito impositiva, num superego, vamos dizer, tremendamente arcaico, punitivo, punidor. Então, essa espiritualidade que limita para essa outra espiritualidade de abertura de possibilidades, vamos dizer, de um Deus bom, no sentido de, acho que não estou falando do Deus específico, mas das possibilidades que a gente tem, superegóicas de crescimento, de desenvolvimento, de uma psicanálise de desenvolvimento e não de punição aí. Mas que o terceiro vértice é o vértice científico. Então, ao eleger 3 vértices para Bion falar, ele, num dos momentos, ele elege o estético, o espiritual e o científico. E a importância é que no vértice científico, que é o ego, né? A gente tem aí o ego como esse aquele que é possível conversar, tanto com as questões do id quanto do superego, e aquele que vai lidar com a realidade em si. E para lidar com a realidade, com o científico, Bion não escolheu a física, Bion escolheu a matemática. Por que a matemática? Isso está na obra dele, ele cita a matemática inúmeras vezes. O Schuster, como sabe tudo, ele diz quantas vezes o Bion cita a matemática, né? São cento e tantas, sei lá quantas, né? Que eu já disse que eu sou uma matemática menos chegada nos números aí. Mas ele não cita basicamente a física, porque a matemática é a ferramenta da física. A física vai ler, interpretar e agir sobre o mundo. Mas para a gente ler e interpretar, a gente tem que ter ferramentas. Se a gente não tiver ferramentas mentais, a gente não vai poder, em termos clínicos, ler e interpretar. Então, o que nós estamos falando é desta possibilidade do Bion ter escolhido a matemática, de novo voltando na ideia das ferramentas que a gente psíquicas que a gente precisa desenvolver para esta proposta que é a de Bion na teoria do pensar. Acho que é o segundo parágrafo do capítulo 1 da teoria do pensar, em palavras parecidas, o Bion coloca que a psicanálise está para a filosofia, assim como a matemática aplicada está para a matemática pura. Nas primeiras ideias dele sobre a teoria do pensar, ele vai colocar que o pensar da psicanálise é um pensar para agir, para ter uma utilidade, assim como a matemática aplicada tem. Na matemática abstrata, a gente estuda, a gente abre a mente, assim como na filosofia, o pensar da filosofia, ele é de uma ordem. O pensar da matemática abstrata, ele é de uma ordem. O pensar da psicanálise é de uma ordem de poder ser útil, é uma ordem de poder, é um pensar para desenvolver qualidades de atuação, de vida e de ser a gente mesmo. Não é um pensar para filosofar só. Então, por isso, é a matemática aplicada. Então, nós vamos falar o tempo inteiro nas aplicações da matemática, por que serve e não só uma matemática para desenvolvimento só, né? Então, a matemática aplicada, ela tem ferramentas que vão possibilitar descrever e agir sobre os fenômenos do mundo físico. A física vai agir, mas as ferramentas, como eu já disse, são matemáticas. Da mesma forma, a psicanálise, eu acho que a gente precisa desenvolver ferramentas mentais para poder descrever e atuar sobre o psiquismo. Quando a gente está na sessão de análise, a gente não está usando a matemática, mas a gente tem que ter as ferramentas para que a gente possa ter esse psiquismo funcionando com essas ferramentas.
Então, por isso estamos falando de uma psicanálise clínica, que tem, de novo, utilidade que a gente tem aí. Eu vou passar um pouco por cima, né? Mas a filha do Bion, a Paternope, ela já dizia que, usando tipos de pensamento e de conceitos matemáticos, nós podemos reforçar o instrumental teórico-analítico. Eu estou lendo já o último parágrafo, depois aí a gente vai ter chance de ver isso, né? Mas já a filha do Bion, lendo na sua própria tese, ela coloca, não que estamos matematizando a psicanálise, né? Mas é isso de usar os conceitos nesse sentido. Bom, então vou nas ferramentas matemáticas, acho que agora vamos conversar um pouquinho da matemática mesmo, e uma matemática eu acho que todo mundo vai lembrar um pouquinho, lembrando sempre da aplicação. Se eu digo que 5 mais 3 menos 3 é igual a 5, essa conta todo mundo vai conseguir fazer. Eu posso estar falando que eu pesquei 5 peixes, mais 3 peixes, soltei 3 peixes, continuei com 5. Eu posso conversar sobre bala, isso pode ser aplicado a qualquer N situações. Se eu digo que 8 vezes 2 dividido por 2 é igual a 8, eu posso pensar num paciente que a gente dobrou aí as sessões de atendimento, mas o que ela pôde estar usando foi pela metade e ela ficou do mesmo jeito. Quantas vezes a gente tem um paciente que você diz, a sessão de hoje a gente arrebentou. A gente sai numa alegria daquele momento e ela volta no dia seguinte, parece que aquilo foi dividido por 2 ou foi dividido por 5, parece que com menos recursos, e a gente não sabe que tipo de operação é aquela que está acontecendo ali, né? E com isso, o que nós estamos dizendo que essas são as ferramentas matemáticas mais básicas, que é a aritmética. Número, que a gente faz conta, a gente soma, subtrai, divide, multiplica, faz pensamentos com isso, é a ferramenta básica que a gente tem aí, e que nessas ferramentas a gente faz e desfaz e fica no mesmo lugar. A gente soma, então as operações são operações inversas, no sentido de que você volta no mesmo lugar. Parece que você fez, mas você pode desfazer e ficar no mesmo lugar que a gente tem aí. E o que eu pensei aí, como são ferramentas, e ser básicas não quer dizer que não são importantes. Se a gente não somar e subtrair, a gente não tem o horário hoje para estar aqui, a gente não paga conta, ser básica quer dizer que são até essenciais. Então, estamos falando de elementos essenciais para a vida. E desta maneira, eu diria que a gente poderia pensar nisso como uma alfabetização racional, como se a gente pensasse, por exemplo, na teoria cognitiva comportamental. Ela é básica, ela traz recursos básicos, por isso muitos psiquiatras dizem psicanálise, não, nós vamos ficar na aritmética, porque eles acreditam que aquele tipo de paciente só tenha recursos para esse tipo de questão, onde a gente soma 2, a gente tira 3, então ela faz algo básico, que é do comportamento. Se a gente não comportar, a gente não pode estar aqui conversando. Então, nós estamos tirando a importância disso, mas nós estamos usando ferramentas básicas quando a gente trabalha a partir disso. A partir daí, surge na matemática, paralelo a isso, a álgebra, surge o tal do X. Então, eu não estou mais só com número, mas eu estou fazendo 3 vezes x mais 2 igual a 8. Se o 2 está somando, eu passo subtraindo. 8 menos 2 virou 6. Se o 3 está multiplicando, eu passo dividindo. Estou falando de uma matemática básica, que não só quem fez o curso de matemática acompanha, mas o 6 dividido por 3, porque estão usando operações inversas, ficou igual a 2. E 2 é a única resposta correta para esta equação. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Se o x valer qualquer outra questão que não seja o 2, está errado. Então, nós temos uma resposta correta e todas as outras respostas são incorretas. A gente poderia pensar nisso num processo simbólico,
por isso a gente já entra com o X nos ajuda a ampliar, porque o X ele pode ser 2 agora, 8 depois, menos 3 depois, então há um início de simbolização, que não é só a ferramenta básica agora, mas junto com a simbolização, uma possibilidade de generalizações que a gente tem. Então, as ferramentas mentais, nós estamos falando da matemática, mas sempre nesse modelo de ferramentas mentais mais sofisticadas, que a gente já poderia pensar até no primeiro Freud aí, quando Freud achava que se a gente descobrisse o trauma, a gente curaria o que acontece. Se a gente achasse a resposta correta, ela exigia uma investigação, eu tenho que achar o valor de X, ele não está pronto quando na teoria cognitiva comportamental, que a gente já tem ali as regras, os processos, as técnicas, mas que se a gente investigar, a gente tem a resposta correta a partir daí. Então, nas ideias básicas iniciais do Freud, né, quando a gente vai transformar o id em ego, a primeira tópica, ele já é um processo investigativo, ele exige uma investigação, ele generaliza que aquilo aconteceria com todo mundo, e estamos falando, então, de questões já mais algébricas, num modelo que eu não estou dizendo que é 2 mais 2, isso é exatamente assim. Estou tentando pensar junto nas ferramentas que a psicanálise vai usando, próximas aí à matemática. Ainda nessa matemática básica, eu vou passar bem rápido, a gente tem a geometria com ponto, linha, a formação das figuras geométricas, onde a gente tem o triângulo como a primeira figura geométrica possível de ser formada. Com um ponto eu passo infinitas retas, com 2 pontos eu já tenho uma única reta, com 3 pontos eu formo um plano e a figura é um triângulo, que a gente tem a formação edípica de Freud, que é onde a gente entra um campo de formação aí a ser pensado, ainda de forma básica, ele está básico lá nas histórias lá do Freud, e a gente tem aí um triângulo, cada um vai lembrar, era triângulo, Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado, a soma dos catetos, a gente tinha triângulo isósceles, triângulo... Cada um se vai lembrando a sua própria matemática, porque estudou até a 5ª, 6ª série aritmética, depois entrou na álgebra ali na 6ª, 7ª, na geometria foi estudando os triângulos, todos nós chegamos até aqui, um pouquinho dessa vivência tivemos. E essas generalizações podem até ir ficando mais complexas quando a gente pega, por exemplo, uma circunferência, se você divide em infinitos triângulos, aí usando uma linguagem um pouquinho mais sofisticada, mas a somatório disso vai se transformando numa circunferência, como nessa figura. Então, se você faz uma somatória de infinitos triângulos, você pode definir já uma outra figura sem ângulos, com sofisticação, mas vou passar um pouco mais rápido que está aí. Até esse momento, eu estou conversando de uma ciência clássica, que trabalha com certezas. 2 mais 2 é igual a 4, x mais 3 igual a 5, x tem que ser igual a 2. É uma ciência clássica, linear, que tem o certo e o errado, que você leva um tempo para investigar, mas que se você fizesse uma interpretação correta, essa é também a psicanálise clássica, onde uma interpretação correta, verificada e feita, ela resolveria aquela questão, ou pelo menos aquele espaço de questão ali trabalhado. A psicanálise clássica, como esta matemática clássica, trabalha com este campo, então, muito do certo, do errado, das certezas, da possibilidade de chegarmos à resposta. Para a diferença agora com o campo quântico, que todos nós já ouvimos falar, já lemos, a física é que vai tratar da quântica, mas que ela precisa das ferramentas matemáticas para ter uma física quântica que está aí. E aí a física quântica ela é uma física de probabilidade. Aí ela já não tem mais o certo ou errado. Se você tiver 1% ou 0,1 de probabilidade da coisa dar errada, é aquela coisa que o pão cai com a manteiga para baixo. Pode dar
o errado. Então, com probabilidade, você não pode garantir mais. Você pode ter mais probabilidade agindo de um jeito, mais possibilidades do que de outro, mas a gente sai da ciência clássica, então a gente passa para o campo da incerteza e da complexidade, por isso a gente vem aí mais próximo das ideias de Bion, que vai lidar justamente com incertezas, com complexidade, com essas ferramentas já que estão em sintonia já com esta ciência de abertura já para outro nível de complexidade que não a básica que está aí. Eu vou aqui ser um pouco rápida, mas que eu quero em Bion lembrar, né? Da questão, então, que a gente tem já na teoria do pensar, que ele vai trabalhar, que é a questão da função alfa. Para Bion, para trabalhar a capacidade de pensar, ele cria uma ferramenta, olha, igual a matemática vai criando as ferramentas, Bion cria a ferramenta função alfa, que é aquela que vai possibilitar aquilo que está desintegrado, que não tem conexão, que são os elementos beta. Se esses elementos são passados pela função alfa, que é a capacidade de pensar, eles podem começar a se agregar, podem ser agregados muito básicos mesmo, x mais y é igual a 3, podem ser coisas básicas, ou até formas, como ele diz na grade, de um pensamento dedutivo de maior grau possível, que ele cita aí como a matemática. Eu vou passar aqui só porque eu queria, então, essa questão da função alfa, criada por Bion como a possibilidade de pensar. Ele elege esse termo, função, especificamente na minha ideia, baseado nas questões da função. Nós estávamos falando da matemática, da álgebra, da geometria, e aí, quando a gente chega na 8ª série, primeiro colegial, segundo colegial, todo mundo ouviu falar em função. Todo mundo fez um gráficozinho ali, que você tinha um X, um Y, para que servia aquilo? Tanto faz, mas todo mundo construiu uma tabelinha que colocava. Se x for igual a menos 2, se a função é y igual ao dobro de x, menos 2 vezes 2 virou menos 4, 0 vezes 2 virou 2, 1 vezes 2 virou 2, você ia lá construir aquela retinha. Então, agora você tem um campo, você não tem uma resposta certa e uma resposta errada. Na função, você tem um campo de relação entre dois agora. A coisa, ao nível de complexidade, é que você está falando agora na função de um campo de atuação, por isso você constrói gráfico. Seu gráfico pode estar certo ou errado, mas a resposta não dá para ser 3 mais. A resposta é x igual a 3. X pode ser igual a 3, e aí o y, seu dobro, virou 6. Então, se uma coisa acontece, ela já age, tem repercussão e muda a coisa seguinte. Olha, o outro campo que a matemática já fazia, que todo mundo construiu. O gráfico, que a gente ficava lá não sabendo por quê. E aquele gráfico de y igual a 2x, pode ser que o preço do salgadinho lá da cantina é 2. Se você comprar 2 salgadinhos, você vai pagar 4. Se você comprar 8 salgadinhos, 2 vezes 8, você vai pagar 16. Então, aquele gráfico parece que não serve para nada, ele serve para N situações, onde você tem, aí começamos já, o que é variável e o que é invariável em cada função. Nesta função, esse 2 é invariável. Eu elegi uma função que esse 2, y é igual a 2x. O x pode variar, o y pode variar, mas o 2 é uma invariável. Então, eu posso usar ele para situações onde eu posso, por exemplo, comprar, se o preço do quilo é R$2, se eu comprar 3 quilos, eu vou pagar 6. E N outras situações que poderíamos usar isso que parece que a gente constrói gráfico e que não serve para nada. Lembrando que quando eu ponho y igual a 2x, eu estou numa forma explícita, clara.
Mas se eu já ponho 2x menos y igual a zero, eu estou em formas implícitas. Então, a dependência, às vezes, não está tão explícita. Às vezes, ela está numa forma implícita, assim como as funções a gente tem aí para trabalhar em relação a isso. E o campo das funções é interessante a gente falar dele, porque para eu construir o campo, eu precisei construir os eixos, eixo do x, eixo dos y, que o Bion vai usar na construção da grade. Ele faz uma grade do desenvolvimento, do pensamento, o outro eixo dos usos que você pode fazer disso, ele está aí com a grade tentando seguir este modelo em busca de ferramentas para o pensar analítico. Né? Eu estou tentando seguir um pouquinho pelo modelo, pelas terminologias que ele usa, do que ele cita, e ajudando. Eu queria reforçar que eu não tenho conhecimento do Bion, eu sou só uma professora, então eu acabo sendo o que o Bion não pode ser muito nesse sentido de tentar explicar muito, que eu nem sei se é bom. O Bion fez sem explicar muito, a gente que corra cada uma atrás. Mas como eu, por profissão, sou uma professora, fico tentando explicar, mostrar, tá? Acho que o dia que eu conseguir livrar um pouquinho disso, quem sabe eu vou até conseguir dizer mais coisas que eu quero dizer. Mas, por enquanto, acho que vou sendo aí uma professora tentando fazer algumas relações aí nesse sentido, né? Mas, então, seguindo essas relações, né? Quando a gente vai fazendo o eixo, para poder fazer o eixo do x e o eixo do y, a gente precisa do eixo numérico, que ele vai de menos 3 até... Eu pus menos 3 até 3, mas, na verdade, menos infinito até mais infinito. A gente tem aí um eixo em aberto, que é uma reta. Onde já me parece tremendamente importante que menos 3 não quer dizer que é ruim. Olha a relatividade. Se menos quiser dizer, por exemplo, quanto é que você está devendo no banco, é uma coisa. Se você tem 3 de positivo, é uma coisa, menos 3 de negativo. Mas se é quanto é que você está perdendo, e você está perdendo menos 3, menos com menos vira mais. Você está ganhando, na verdade. Então, se esse gráfico estiver falando de perdas, quanto menos for, você menos está perdendo. E a minha perda é 6 mil que eu perdi na aplicação do banco. 6 positivo pode ser muito ruim se é a sua perda na aplicação. Então, isso já nos ajuda a tirar essa ideia de que menos é ruim e de que mais é ruim. Porque esse modelo é o que a gente chama, e de novo, usando, porque o Schuster usa muito a matemática, o Renato também, do modelo espectral que o Bion usa, que a gente vai do ódio ao amor, sem necessariamente que o ódio seja ruim, como os negativos. Sem a raiva, sem a destrutividade, a gente não tem energia, como diz a Klein, para poder movimentar. Sem os números negativos, a gente vai ficar com a perna só nesse sentido que está aí. Mas eles estão no mesmo espectro. A gente vai do ódio ao amor pela mesma pessoa. A gente pode odiar e amar os maridos, os filhos, ter vontade pelas mesmas pessoas. A pessoa que passou na rua, você não vai odiar, a não ser que ele estiver com alguma camisa que você já odeia, aí é a camisa dele, nem é ele, né? As questões políticas, às vezes, fazem algumas coisas de amor e ódio que não é pelas pessoas, mas pelas ideias, né? Mas a gente vai vendo, então, que se é uma pessoa indiferente, eu não vou sentir nem ódio, nem amor. Ela não está no meu espectro das minhas relações que a gente tem aí. E Bion usa também um espectro, para mim, é indispensável, que é do narcisismo ao socialismo. Não estamos falando de socialismo, Bion não usa essa terminologia e não tem essa ideia, mas de ser importante a gente ser próximo, muitas vezes, ser narcísicos. Muita gente diz que fazer terapia é a gente virar egoísta, porque a gente precisa olhar para a gente mesma, a gente precisa ser um pouquinho
narcísico mesmo. Essa importância dos negativos, essa importância do narcisismo, agora precisamos ver em que nível ele chega, né? Nesse menos infinito que está aí, né? E o socialismo, essa possibilidade de relações que ele usa e que a gente ainda poderia pensar desde uma pré-concepção até complexidade, mas que acho que seriam ideias mais sofisticadinhas, que eu acho que nessas daí já dá para a gente pensar um pouquinho dos eixos aí. E que quando a gente faz o eixo X com o Y, como lá no gráfico que a gente está aí à direita das funções, a gente passa a ter um par ordenado. Aí não adianta eu ter o 2 mais. Eu preciso ter o 2 para X e o 3 para Y. O 1 para X e o menos 3 para Y. Então, eu passo a ter um par. Eu passo a ter uma dupla. No plano, a unidade é a dupla. No campo analítico, a unidade do campo analítico é a dupla. Não adianta eu achar que é só o paciente. No campo, um não é par, não é elemento, eu não represento. No campo analítico, eu preciso desse encontro do X com Y, do analista com o analisando, e os dois juntos vão criar um espaço no campo. E que a gente vai ver depois a possibilidade do terceiro, X, Y, Z, né? Mas vamos falar de dois primeiro para poder começar essa conversa. Então, essa ideia de que a unidade a dupla ela é real no campo analítico e ela é imprescindível quando a gente está falando com a ideia de funções e essa geometria que já não é a geometria plana mais, mas a geometria analítica, que ela tem eixos, coordenadas, e a gente trabalha a partir disso. Então, se estamos falando de dois, nós estamos falando de uma interrelação que no campo de dois a gente ilumina áreas que sozinho impossível. Autoanálise ajuda muito, mas você escreve carta para alguém, se você não tem analista, você relaciona. Se é campo de dois, tem áreas que só são possíveis de iluminação, porque tem campos que a gente só pode ter, como o campo analítico que a gente acabou de ver, que precisa ter dois. Senão, nós vamos ficar no campo de uma linha só. Se é um campo de duas linhas, onde eu abro um espaço, eu preciso ter o outro. Por isso, a gente diz que as relações analíticas abrem campos que jamais poderiam ser abertos de outras formas. Ao abrir campos, não estou dizendo que é bom, que é ruim, a matemática não vai lidar com o bom e o ruim, mas com essa amplitude de ferramentas e de campo que a gente tem aí, né? Então, nós vamos passando aí para transformações em conhecer, usando, então, a função alfa, que só pode ocorrer na presença de um outro e através do conceito de função. Eu não sei se todos vão lembrar disso, mas tenho certeza que pelo menos a Alessandra aí, né? Por que é o termo função, gente? Porque quando eu digo de relação, é aquela pessoa que sai na festa e beija 20. Ela beijou 20, né? Mas ela não tem uma história para pensar, ela não pensa no dia seguinte, ela conta. Eu beijei 20, eu beijei 30, eu beijei 34, a aritmética está pronta. Quando a gente diz de função, aí estou falando de matemática, ela tem responsabilidade e consequência. Ela pensa, porque se eu beijar 2, isso vai acontecer o quê? Ah, eu vou me sentir melhor, eu sou alguém capaz de beijar. Se eu beijar 5, nossa, ela vai poder pensar sobre beijar 2, pensar sobre beijar 3, pensar. Então, eu tenho um campo aí, que é um campo que muda, que é esse da responsabilidade do pensar sobre os meus atos. Não é condenar meus atos, não é dizer que maravilhosa que eu fui, mas eu vou poder pensar, o que que acontece se x é igual a 2? O que que acontece se eu beijo 2? O que que acontece se x foi igual a 5? O y virou tanto. Então, na função, eu tenho uma
obrigação. Cada X tem que ter um único Y para ser função. Então, não são relações aleatórias. São relações onde um fez, aquilo tem consequência. Pensar quer dizer que eu vou pensar nas consequências. É aquele campo que a gente acabou de conversar a partir dele que está aí. Está no livro essa ideia aí, né, da função aí, a teoria das transformações do Bion, né, como essa questão da função como uma máquina, que é essa possibilidade de uma máquina onde algumas coisas são invariantes, mas que ocorrem transformações. A invariante é a forma de funcionamento de cada máquina. Se a primeira máquina pega o 2, divide por 1 e tira 1, 2 dividido por 1 menos 1, virou 0. É invariante que essa máquina faz isso. Ela pegou 422, dividiu por 2, virou 211. Tirou 1, virou 210. Esta máquina pega o que entra dentro dela, ela divide por 2, a máquina é invariante. Se você compra uma máquina com aquela utilidade, ela é invariante, a máquina faz isso que está aí. Mas dependendo do que você põe dentro da máquina, o resultado que sai é diferente. Então, a gente não vira outro, porque a gente é aquela máquina, ela tem algo que só faz dentro daquela máquina que está aí. Quando a gente pega, por exemplo, a máquina 4, se entrar o corpo de um rei, o corpo de um rato, o corpo do Joãozinho, vai virar tudo pó. Essa máquina, se a gente for pensar ao longo do tempo, né, tem um tanto de vídeo dizendo isso, vamos virar tudo pó. Pode ser que essas ideias todas que estamos dizendo também virem pó. Vamos ver o que a máquina do tempo fará com algumas dessas ideias que estão aí. Mas são transformações ocorridas a partir deste conceito de função, que você entra um X, ele é trabalhado pelas invariantes e você sai um Y diferente a partir das invariantes que a gente tem aí para trabalhar. Então, quando o Bion usa o modelo das transformações, aí ele vai usar máquinas diferentes, ele vai eleger, inclusive, 3 ou 4 tipos de transformações. Devagarzinho a gente pode ir pensando nas máquinas que ele construiu, nas transformações, né? Mas a gente pensou aí em alguns modelos que a gente poderia estar lidando com essa questão das máquinas. Eu vou ser rápida tentando aí terminar, porque estou achando que tá bom, vamos ver o que a gente consegue. Com isso, eu estou usando o eixo que ótimo, Sandra. Eu, eu, eu não sei o que a Anne quer falar, mas Não, eu ia dizer, tá ótimo, tá ótimo, eu estou adorando. Eu acho que bárbaro. eu vou parar aqui um minutinho, porque aí eu tenho o Tá segundo muito Bion legal. depois. Eu vou chegar aqui, Tá. parar um pouquinho, a gente conversa. E o segundo Bion eu quero pelo menos citar, que eu acho que a gente precisa chegar até lá. Eu acho que até aqui eu estou falando da teoria do pensar, das funções, da teoria das funções, de transformações em conhecer. Para quem está estudando Bion, alguns chamam de primeiro Bion e segundo Bion. Estou dentro da teoria do pensar, funções, continência, Hever e as primeiras ideias de transformações em conhecer a partir dos recursos matemáticos e ferramentas que ele usou. Ele fez e construiu a grade, alguns entendem da grade muito melhor do que eu, porque entendem de psicanálise melhor que eu, e eu tentei usar os espectros aí e construir modelos que possam nos ajudar a pensar na mente. Se a gente usa o espectro que a gente disse, do ódio ao amor, do narcisismo ao socialismo, cada um lembra daquela coisa, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. No primeiro quadrante, a gente vai ter um amor social, a gente pode pensar na capacidade de solidariedade humana, que dependendo se o ponto está ali embaixo, eu posso ter uma capacidade amorosa pequena, com um bom desenvolvimento social, e posso fazer ações muito legais. Alguns têm uma capacidade amorosa muito grande, mas um desenvolvimento social menor, e pode ir com essa capacidade amorosa, levando muito mais amor a muitos trabalhos que fazem.
né? No segundo quadrante, eu pensei aí na questão do ódio com o socialismo, onde a gente tem as questões de desde pequenas delinquências que a gente poderia pensar aí, né? Quando a gente, lá criança, rouba uma bala, rouba né? O que é que a gente está querendo de algumas questões aí mais sociais, mais delinquentes que a gente poderia pensar, questões mais de ódio, até delinquências bastante destrutivas num âmbito social bem amplo, né? O ódio num campo mais narcísico, quanto a autodestrutividade a gente faz com a gente mesmo, né? Essa questão mais ligada mesmo à não possibilidade de poder perdoar a gente, gostar da gente mesmo, refazer. Então, a análise trabalha, quando eu estou trabalhando com esses espectros nesta visão, com esta questão da possibilidade de estarmos em campos mais autodestrutivos. E veja a importância do narcisismo amoroso, que é essa possibilidade da autoestima, que a gente precisa desenvolver essa questão, senão alguns ficam só na questão muito solidária, social que está aí, e a própria vida pessoal parece que some, né? Então, essa questão da gente poder ver num campo mais amplo, por exemplo, possibilidades N que a gente poderia fazer das ferramentas, sem deixar de lado que a gente poderia pensar tudo isso na clínica, como o Bion também fez a partir disso, né? Só citando que a partir daí, a gente ficando muito próximo ali do 0,0, a gente está próxima da origem. E olha que legal, no sistema de coordenadas cartesianas, o 0,0 é a origem. Quando a gente passa de um para outro, não é só uma passagem, é uma origem para uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. O encontro dos dois eixos é o 0 e surge o O, a origem, aquilo nunca atingido, que o Bion aí, o 0 com a origem, a gente teria um trabalho para fazer e para pensar só da questão do O em Bion e da importância do 1 sobre 0. O 1 sobre 0, como não... Eu trouxe uma bala para dar para ninguém hoje. Eu posso dizer que ninguém ganhou 7. Nenhuma de vocês vai reclamar, porque eu dei para ninguém. Então, Fabiana, Anne, Liege, seja quem for, não vai reclamar, porque eu trouxe para dar para ninguém, não foi para vocês. Então, é impossível, matematicamente dizendo, de acordo com a realidade, porque a realidade é finita, a imaginação é infinita. Então, eu posso tender a alguma coisa. Então, 1 dividido por algo muito pequenininho, 1 grão de arroz para uma formiguinha carregar, tende a infinito. A gente começa a construir o conceito de infinito a partir da ideia da imaginação e que a gente pode tender as ideias imaginadas, mas que a realidade ela é finita. Então, quando nós estamos trabalhando com elementos alfa, a gente tem aquilo que é finito, por isso a gente precisa do campo em beta, que é o campo da imaginação, que é aquilo que ainda não está integrado, mas como ele é infinito, ali a gente tem todo um campo de infinitas possibilidades. Olha o valor dos elementos beta, que parece que não tem a menor utilidade, né? Se a gente pensar na realidade de lá que é finita, a gente já tem uma imagem que a gente usa aí, né, uns dentro dos outros, com continência, com contido nessa imagem. Se a gente foi juntando 0 com 1, é assim que se criou o computador. Usou uma linguagem que usou o 0 com 1, olha ali, fez uma outra cabeça humana. Criou uma cabeça humana com inteligência artificial, que não sei para que vai servir tudo isso que a gente está pensando aí, que nova cabeça humana, com novas contingências, a gente já tem na realidade agora. Mas a imaginação humana e o que a gente tem de elementos beta aí possíveis ainda de serem trabalhados, a gente não tem nem ideia do que vai virar tudo isso, por mais que a gente imagine, então, esse campo todo aí infinito.
Então, nos elementos beta, eu deixo esse campo mais aberto, desconectado, que a gente não pode ver tanto. Em elementos alfa, que são trabalhados pela função alfa, pela capacidade de pensar, né? Essa capacidade de rever, de continência, do que a gente pode ir fazendo aí, verificando toda essa importância do que a gente não trabalharia aí. Eu não sei se a gente para aí agora um pouquinho e só conversamos um pouquinho disso, e não sei aí o que que vocês pensam aí. Vou interromper. Eu teria o segundo momento, que aí seria um pouco, pelo menos para dar uma ideia do segundo Bion aí. Mas não sei que tanto ajuda essas ferramentas, esse pensar. Ai, por mim, você continuaria, viu? Já iria falar um pouco Eu mais também aí fiquei desse. pensando, eu também fiquei pensando se não era de continuar e depois a gente tenta, não sei o que tu acha, Não. Liege, também, o que que os Olha, outros eu estou acham, mas tá, encantada, Sandra. Eu estou eu encantada. também. Eu estou aqui. Nossa, eu Essa fiquei aula, olha, está sendo, como tu disse, professora, usando didática, eu estou adorando. Eu acho que, né? Mas vamos ver o e que o que, pessoal. e que bom que tu é professora, porque tu tem Claro. uma clareza para passar e fica muito claro mesmo, né? Os conceitos os conceitos do Bion com a matemática, ficou, Estou adorei. integrando, tá maravilhoso. E essas imagens, parece que isso aí É, está me ajudando demais. Essa última, inclusive, né, me deu até vontade, você passou muito rápido, né? Parece que tinha um coração assim, representando o que eu entendi de algo mais de Poroso, continência, integral. né? E o infinito, né? Aquela coisa que expande. Eu queria até olhar de novo essa imagem. As imagens estão me ajudando muito também. Célia, eu acho que tem esse intuito, por isso que eu disse que a gente perde isso, mas aquela questão, né, que a gente tem ali do id, ego e superego, como uma questão estética, a questão espiritual e a questão científica, as três precisam formar o campo mesmo, vamos dizer, de viver, de ser, de poder seguir o bio. Então, as imagens, elas têm mesmo, para mim, essa ideia de me ajudar a pensar nessa questão de quando as questões do ID elas vão costurando junto com essas questões científicas nessa busca desse superego que me permite ter coragem de chegar lá e escrever o livro como eu escrevi, tá aqui e dizendo quantos estão aqui hoje? São 12? Que beleza ter 12, que eu já consigo conversar de ideias, que até conversar comigo mesmo era muito difícil. Essas ideias me passavam, né? Quando eu já dava aula lá com a Alessandra, tentando para que serve a função, y igual a 2x, e você vai lá, você escreve, e de repente você diz: espera aí, isso está muito mais forte, porque se o aluno não gosta disso, não adianta. Então, onde é que estão as emoções disso, né? Então, Minha eu bagagem é bem isso, vocês estão vendo aí por que que eu faço tantas perguntas eu estou vendo a Anne assim, geralmente minhas perguntas, né, tão profundas que elas ficam assim, né? Não sei, é a bagagem que eu tenho aí, gente, o modelo. e o não sei é tão valoroso, mas esse não sei, é esse campo que eu acho desse superego, que não é aquele punitivo, que eu tenho que Uhum. saber, né? É esse superego que diz, a partir do momento que eu trago a minha ideia, e ela diferencia, e você vai ver com a sua e com a sua bagagem, com a do outro, a gente vai integrando novas possibilidades de ser. Acho que é aquilo que eu estou dizendo, de que a gente sai diferente, né? Quando a gente pode ouvir algumas coisas que chegam através da gente, que seja pela imagem, que seja, né, pelo 2 mais 2 igual a 4. Então, para mim, aquele tripé assim, é sempre o ponto desse espaço edípico mesmo, em bio. É espiritual, Sandra, estético e científico. quando tu traz o quadrante, que eu achei muito legal, os quadrantes, onde tu coloca o amor, o ódio, narcisismo e socialismo, e aí tu vai falando, né,
em cada quadrante também tem um espectro, né? As Que tu funções pode elas vão ter, sempre ficando cada vez né? mais Que elas complexas. vão, que tu pode ir complexizando de acordo como vai dando, vai sendo as junções, né? Tu pode ser. Agora eu não estou me lembrando aqui como é que quando é o ódio e o narcisismo, né? A agressividade, não é agressividade, eu não sei, a crueldade, eu já nem me lembro o que tu colocaste ali, mas pode, né? Autodestrutividade. A autodestrutividade, mas e no quadrante de cima eu acho que é destrutividade, mas Era pode ir delinquência. aumentando delinquência. E daí entra a crueldade, enfim, ele tem um espectro também, né? Como se fosse, pode ser, vai aumentando também de acordo com as junções que vão sendo feitas. É isso, né? Espectral também, né? A composição, e é isso depois que a física quântica faz. Ela pega cada Isso. imagem na física quântica e ela vai abrindo E em vai todas elas. ampliando, Tem uma vai nuvem de expandindo. elétrons, assim, como se fosse uma nuvem de elétrons ali, tudo naquele campo ali, naquele, né? Não sei se dá para pensar também assim, naquele quadrante, vamos dizer assim, né, Sandra? Porque eu fiquei pensando também a questão da autoestima e da arrogância, né? Que também está dentro de um outro espectro contrário, né? Da destrutividade, né? Eu peguei os dois espectros, que são os dois que viam, né? O amor e o ódio, o conhecimento aí como Achei terceiro ótimo. dos vínculos que ele Uhum. traz, né? E do narcisismo e socialismo é bem. Mas eu acho que teria aí para a gente pensar essa questão Sim. mesmo da física quântica disso. Agora, assim, para entender, a gente precisa, como na matemática, ir no de dois em dois, né? A gente começa Sim. do ponto, da Os reta, pares, né? isso. Sim. E Eu acho principalmente do simples, sofisticando um pouquinho, para depois a mente da gente fazer esse modelo. É o que eu falei, a maioria, sei lá, da gente precisa um pouquinho dessa complexidade e aos poucos, alguns como o Bion, e aí nós vamos entrar um pouco na intuição e tudo mais, mas de uma intuição Claro. fenomenal fazem algumas coisas que a gente, né, que é um Freud, um Bion, algumas coisas assim. Eu vou perguntar uma coisa Acho que eu não sei. A depois Ana tá na a frente, né? Eu tô com a mão a levantada. Ah, Alessandra, sim, vai aí, A ó. Ana a Abdala, Ana está depois eu não falando e vi. depois a Alessandra. Isso, vai, Ana. Ah, adorei, Sandra, adorei. Acho que essa parte do gráfico e dos espectros, assim, fantástico, porque a gente pode mesmo pensar vários elementos, mas eu queria falar, primeiro do ponto dos negativos, né? Porque, além de estudar Bion, eu estudo também Antonino Ferro. E ele vai falar muito de não desprezar esses outros elementos, né? Que vai exigir nossa condição onírica mais, né? Assim, na sessão, mas que a gente precisa, né? Transitar aí pelos caminhos do negativo, né? Então, acho que essa ideia de espectro, né? Claro que ele partiu do Bion, né? Tem tudo a ver com o que ele fala. E me chama muita atenção também a questão de alfa e de beta, né? Porque eu não tinha pensado por essa via como um campo amplo, né, que está ali do desconhecido, né, porque o ferro ele chega a falar em transformação de beta para alfa, né, o Bion acredito que não, mas aí, enfim, me veio essa associação, né, que de fato, que às vezes fala elemento beta como se fosse uma coisa desprezível, não muito importante, né? E não é assim, né? Eles também estão presentes, né, em todas as sessões. Às vezes tem sessões que estão mais carregadas pelos mecanismos de identificação projetiva, né? Mas pensando por essa via do desconhecido, eu achei muito interessante. Eu acho que entra aí, Ana, eu nem sei, né? A Alessandra também queria falar, mas, por exemplo, chega uma hora que você está lá no segundo ano, terceiro ano, que manda te fazer uma conta, 5 menos 9, e a criança diz, não tem jeito, eu não, é impossível, eu não posso fazer 5 menos 9. O campo dele de pensamento e a ferramenta dele é impossível, de 9 eu posso tirar 5, mas de 5 eu não posso tirar 9. Porque o campo que ele conhece, ele não conhece a ideia
de que pode existir os negativos. E isso amplia todo um campo de visão que daí a pouco passa a ser normal. Aí você chega lá na quinta série, na sétima série, 5 menos 7 deu menos 2 e está tudo bem, o menos 2 já existe. Mas tem uma hora que a primeira vez que o aluno se depara com isso, que ele diz, não tem jeito, professora. É impossível diante das ferramentas que eu tinha. E eu acho que aí, como a matemática ela é um pouco concreta, né? Se a gente pegar aí nos pauzinhos, no picolé, quando eu preciso do concreto, eu não consigo mesmo. Aí eu já preciso de uma capacidade de abstração, de exemplos que você vai lá no mercadinho, que você pegou 2 quilos, e aí você ficou devendo 3. Os números negativos levaram muitos anos, porque não precisava deles, é só o positivo, porque a matemática surgiu, porque ia lá na venda, e você está devendo 2, 5, 7, 3, até que se foi pensar os negativos. O zero levou 100 anos depois dos positivos e os negativos. O bio chegou no O quantos anos depois dessa psicanálise? Quer dizer, são as ferramentas, né, da matemática sendo construída nesse campo que está aí. E dos elementos beta, da identificação projetiva, eu penso que são paralelos a isso, campos que pareciam menosprezados, como a própria contratransferência, como a própria transferência para Freud quando começou. Era algo que devia ser, inicialmente, aquilo atrapalhava, era algo que não devia acontecer. E aquilo que surge depois nesse campo, e que hoje a gente pode pensar nos elementos beta dessa forma, né, com essa ideia do infinito e da matemática, nos ajudam a ver como isso só abre novos campos. Né? E aí a gente vai depois descobrindo o que a gente vai fazendo com esses novos campos. Mas aqui, principalmente, aonde a gente aplica esses novos campos. Que a gente só poderia definir, menos 5, menos 7, menos 3. Mas a gente aplica, se eu estou falando de dívida, ele faz sentido, de juro ele faz sentido, de perda ele faz sentido. Então, ele tem uma aplicação prática, não é só para responder a conta do professor. Né? Muitos elementos aí. Eu pensei em algo bem complexo aí, mas a gente fica tentando procurar, às vezes, na aula, e Eliege desenha a tela beta. E eu lembrei da força da mola, estudando no laboratório, que vai depender de 2 forças ali, vai passar várias variáveis na força da mola. Poderíamos comparar essa força da mola aí, que é físico, né? Não é matemático, com a tela beta, que depende da força que faz, ela se expande e diminui? Alessandra, a primeira coisa que você faz nesse momento é o meu maior estímulo aqui, que cada um leve em consideração aquilo que vem, independente de ser certo, de poder, de não poder, se aquilo vem como uma intuição, aí vai dar trabalho. A questão é que tudo dá trabalho. A gente, quando aprende a fazer gráfico, você tem que fazer 10 gráficos. A gente acha que fez um e basta, né? O aluno fez um, eu vou fazer a prova, mas não estava idêntico, porque não basta a gente fazer um. É trabalhoso, a gente precisa exercitar. A gente vai ler um livro, a primeira vez que você lê de um jeito, a segunda vez. A gente tem uma ideia, a primeira vez que ela vem, é muito bom se eu puder dizer para você: nossa, é perfeito, é ótimo. É aquela que vem no caderninho, é maravilhoso, seu caderninho está ótimo, fica bem tranquilo. Agora, o que nós estamos aqui estamos começando a pensar se isso surge algo novo, vamos ver em que modelo, vamos onde, vamos precisar de tempo, podemos fazer uma parceria para pensar isso, mas eu não teria algo já pensado e pronto, mas acho que se isso surge, acho que assim, de repente isso dá um clique no outro, no outro, no outro, e é isso que a gente levar em consideração aquilo que vem de cada um de nós. Agora, que é trabalhoso, é igual estudar para a prova mesmo, pode não estar estudando para a prova, mas a gente quer saber, então já está muito melhor do que ser só a nota do professor, né? A gente quer ser a gente mesmo, então siga, acho que esse é o estímulo maior, né? Eu acho que tem a ver com não desprezar o pensamento novo, né? Algo surgiu nesse campo, né? Vamos dizer, a Alessandra sonhou algo em relação ao elemento beta, né? Tem uma forma aí, né? Algo que ela está construindo. Então, não se desprezar isso, porque acho que tu está saindo, né? Quando tu diz
senão a gente fica também numa ideia do professor-aluno, ou mesmo do analista-paciente, que tem algo certo que alguém vai me dizer como é que eu tenho que ser, né? Eu acho que esse elemento novo, ele faz crescer, é uma ideia nova. O que dá para fazer com essa ideia nova, né? Lembrei Eu acho que é aí que entra, né? Dá para pensar em algo novo, uma outra forma de entender como é que o elemento beta, se ele vai ficar. Tu falaste, eu fiquei pensando, bom, daqui a pouco uma coisa mais concreta, né? Os elementos beta têm aquela ideia de uma concretude, né? bruto. Então, que ficam, bruto, que ficam, né? Quanto mais, né, concretados estão, daqui a pouco mais difícil de ter uma função alfa para que isso possa circular, enfim, né? Eu acho que é uma ideia nova que se pode pensar várias coisas, né? Eu vou só vou trazer uma fala do Bion lá dos Pensamentos Selvagens, né? Que ele, sobre os elementos beta, que ele não sabia muito bem onde colocar, ele imaginou uma caixa e que ele ia, né, chamar de elementos beta e ia deixar se manter ignorante até saber o que aquilo significava, esse que aquilo pensamento elemento beta. Eu acho que é isso que a Alessandra está fazendo, que a gente está pensando, e que tu também. Acho que são aproximações de algo possível e que está nos ajudando a criar também, assim, né? Mas ao tolerar, se manter, se permanecer nesse estado de não saber, nessa ignorância, né? Ele usa isso. Vou me manter Eu acho ignorante que enquanto eu não sei o que eu faço com isso. Bion foi um grande estimulador, eu acho que para o mundo atual, nesse sentido que as relações são únicas mesmo, né? A gente diz, a Anne que tem usado, né, que a psicanálise é autoral, porque você, com cada paciente, é um e vai fazer de um jeito de acordo com a sua história. Outro paciente, você fará diferente, aquele paciente com outro analista é autoral, né? É aquilo que surgiu da conversa, porque estamos nós aqui, né? Outra pessoa aqui daria uma outra ideia, a gente seguiria um outro campo, mas acho que o Bion fez isso de abrir, né? Vamos deixar aquilo ali e vamos dar importância. Talvez a diferença é isso. Vamos dar importância ao não conhecido, ao novo, ao que pode surgir, porque é daí que a gente vai realmente poder ser novas ou ser a cada dia aí, né? Sandra, pensando nessa imagem da Alessandra no campo da dupla, poderíamos pensar na questão do vértice estético? Alessandra, o que eu já posso dizer é que a sua caixa já está achando parcerias super importante aí. Você quer falar o que você pensou aí, Mafalda? Eu pensei na imagem, a Alessandra fez uma imagem, né? Quando nós fazemos a imagem ali no campo adulto, que nós fazemos, e que aí nós estamos com a imaginação, com o sonho, e se isso não é uma maneira de estar se aproximando desse vértice estético, foi isso que eu pensei. E olha, a partir dele, né? Veja bem, a gente já sabe o quanto as imagens hoje em dia são ferramentas. Então, a imagem é do campo estético, né? Mas a gente precisa trazer ele para esse campo científico de ferramenta para ele ser usado. Você precisa transformar ele em palavra, em ser compreendido, porque senão ele fica só no campo do estético, no campo sonhado, e às vezes você não pode fazer muito uso daquela imagem que veio. Acho que é nesse sentido que a gente estava dizendo que quando o Bion nos dá esta possibilidade de dar valor a essas questões, as questões estéticas, as questões não compreendidas e tudo mais, a gente começa a relacionar. Se faz relação, você já está pensando, ela já é um protótipo de elemento alfa que a gente pode ir construindo em deduções mais sofisticadas, já na grade de pensamento e do nível de pensamento que está aí. Dedutivo Mas, científico. ao fazer já uma relação, ela, né, já está fazendo, o elemento não está tão desagregado. O que a Alessandra falou não ficou aí, né?
mas talvez É o um campo de continente. experiência seja o primeiro que nos, né, é aquele que mexe com a gente, que traz aí é o id mesmo, né? É de onde a gente vem mesmo, né? Acho que Que legal. Apaixonante te ouvir. Parte do zero com zero, né? A origem ali, né? Da mola, né? Parte do zero com zero. Para Que o onde Ju aquilo Montes vai, falou na última palestra também, do zero como origem, que ela também fez relação. Não sei, dá 10 minutinhos só para eu passar Claro. Vamos, rapidinho. vamos por nós. Olha, Passa, tá todo passa. mundo aqui, ninguém Tá todo mundo saiu. aqui, é. Vamos embora. Vamos lá, essa segunda parte, vou ser mais rapidinha um pouquinho, vamos ver, né? Na segunda parte, eu usei isso aqui, ok. O que alguns chamam de segundo bion, mas até agora, como eu disse, a gente estava falando de transformações em conhecer, no campo da teoria do pensar, da continência e tudo mais, né? Quando a gente está falando desse segundo bion, é quando ele entra mais para o campo das transformações em si. O que a gente vai entrar neste campo, né? No pensamento sem pensador. O pensamento existe antes do pensar. Ele já está lá. É uma questão de que se alguém vai tomar posse daquilo que já está lá. Se alguém tem abertura suficiente para deixar que esta ideia que surge faça ninho dentro da gente, e aí a capacidade de pensar vai nos ajudar a fazer algo, como quando a Alessandra trouxe a ideia, como quando eu estou tentando usar o cálculo diferencial integral, que são esses pensamentos que ficam aí, né? Mas vamos seguir, né? Acho que ele já trouxe aí, né, dos pensamentos selvagens buscando domesticação, né? Essas ideias que, sei lá, que brotam, que assustam, que não têm a menor conexão, de onde vem isso que fica, né? Desse campo, estamos falando da gente dar importância, que é isso que Bion fez, para aquilo que parecia que a gente era doido. Que o Freud fez foi dar importância para aqueles que eram doidos, aqueles que eram loucos, que eram queimados na fogueira. Quando Freud fez isso, ele deu aí lá, né, para algo que existia e criou uma teoria, que é a psicanálise, que veio quando ele pôde dar origem a essas questões que eram desse tipo, e o Bion seguindo por aí. Então, acho que estou tentando seguir, quando a Alessandra está aí, a gente está dizendo, vamos seguindo, né? Então, nós estamos falando deste uso do que a gente já veio conversando no intervalo, de certa maneira, né? Dessas ferramentas mentais, que são a intuição, a abertura para o não saber, dos pensamentos selvagens, da gente dar um campo aí que não são mais agora das transformações em movimento rígido, que é a transferência em Freud, que são as transformações projetivas, que elas são mais do campo mesmo da teoria do pensar, mas das transformações em alucinose, que aí são, né, aonde é que isso vai, o que a gente vai fazendo com essas transformações aí em ser e no enorme valor que a gente vai descobrindo disso. Mas se eu estou conversando aqui da matemática, os meus pensamentos selvagens de longa data me fazem uma relação disso com a questão do cálculo diferencial e integral. Porque até agora nós fomos na matemática básica, fomos na álgebra e na teoria de função. E a transformação como elemento da teoria de função. Até aí nós estamos falando do Bion. Agora eu estou tentando o Bion com algumas coisas que a mim fazem sentido. Então, vou entrar o que é essa ideia que me vem, o que eu vou fazer com ela, aquilo que a gente disse para a Alessandra. O que vamos fazer com essa ideia? Há algum tempo eu estou tentando trabalhar essas ideias a partir dos recursos da matemática, que são recursos do cálculo diferencial e integral. Então, veja bem, já paramos lá em função onde é que o cálculo começa. Eu não sei aí quantos outros vão conhecer, porque o cálculo, em geral, quem estuda cálculo? Quem vai fazer engenharia, administração, quem vai fazer
questões de ordem mais prática que precisa de ferramentas práticas mais sofisticadas. Um bom cursinho antigamente, eu nem sei hoje em dia, já no terceiro colegial, trabalhavam essas ideias. O que o cálculo começa trabalhando? O que a gente chama de formas de indeterminação. O que são formas de indeterminação? É indeterminado que é aquilo que você não sabe. Você passa a trabalhar com verdades relativas. O que quer dizer isso? Achei que eu ia ser mais rápida, mas acho que eu passei meio por cima lá atrás, vou tentar. Se eu tenho 0 cerveja para dar para todos vocês vão ganhar 0 cerveja. 0 dividido por qualquer número é igual a 0, é uma regra, ninguém vai sair daqui ganhando cerveja, por mais que gostar da aula. Tenho 0 cervejas para dar. Dividir por 0, eu trouxe 10 cervejas. Vou dar para ninguém, nós já vimos que é impossível, porque ninguém vai reclamar. Posso dizer que eu dei 7 cervejas para ninguém, isso não tem como. Pode tender, se 0 é bem pequenininho, é a formiguinha, isso pode tender a infinito. Mas então, o que a gente faz com o 0 sobre 0, se o 0 de cima manda dar 0, o 0 de baixo diz que tende a infinito? Então, veja como isso é indeterminado. Aquilo que já era uma verdade absoluta lá na aritmética, 0 dividido por qualquer número é igual a 0, é uma regra lá na aritmética. É impossível dar qualquer coisa diferente disso. Um número dividido por 0, ele tende a infinito. A formiguinha não dá conta de carregar. Mas e se eu faço 0 sobre 0? Eu vou seguir a regra do primeiro 0 ou eu vou seguir a regra do segundo 0? Então, de repente, são verdades que você diz, não sei. Isto é indeterminado, isto é o começo e as primeiras ferramentas do cálculo. Vou falar só de uma segunda forma de indeterminação. Eu trouxe infinitas cervejas para dar para vocês 10. Cada 10 vão ganhar infinitas cervejas. Porque o infinito é tão grande que eu posso dar para 10, para 20, para 30, que vocês continuam ganhando infinito. Em compensação, se eu trouxe 5 cervejas para dar para uma multidão infinita, isso vai tender a 0. Porque minhas 5 cervejas, a hora que você olhar Então, eu vou seguir o infinito de cima, cuja resposta dá infinito, ou eu vou seguir o infinito de baixo, cuja resposta dá 0. O infinito do numerador me diz, a resposta para isso é infinito. O infinito do denominador me diz, a resposta para isso é 0. Então, a matemática começa a se preocupar com aquilo que é indeterminado, daquilo que você responde, não sei, a regra de um não vale para a regra do outro. Então, são as formas de indeterminação. Para lidar com esse não saber com que era indeterminado, os pais do cálculo diferencial, o Newton, que era um físico, o Leibniz, que era até um filósofo, intuíram o cálculo diferencial e integral, que ele vai lidar com limite, derivada, diferencial e integral. Vou começando a apresentar de onde vão surgir as minhas ferramentas para o campo do não sei, para o campo do indeterminado. Segundo o cálculo, se eu estou seguindo um raciocínio de lá, eu vou seguir pensando agora com essas ferramentas agora, que são limitar, derivar, diferenciar e integrar. Então, eu estou pensando agora a partir de ferramentas psicanalíticas do tornar-se. Eu não estou mais no conhecer. Eu estou tentando criar e pensar ferramentas agora do campo de... Além das formas de indeterminação, o cálculo vai se interessar, a segunda coisa que a gente diz, com os gráficos que apresentam cesuras, que apresentam descontinuidade. Se eu tiver com o gráfico da função quadrática, todo mundo lembra daquela parábola, é só eu seguindo os pontinhos, ele vai formar a parábola. O que vai interessar para o cálculo são esses gráficos, estas funções que apresentam agora cesuras, descontinuidade, porque aí o que eu vou interessar agora é o que acontece nesse lugar que eu tenho problema, aonde eu tenho uma descontinuidade, aonde eu tenho uma cesura.
aquilo que parecia que na análise estava bonitinho, o paciente ótimo, isso e aquilo, de repente, o que que houve? O que que aconteceu? É isto que vai me intrigar, é aquele ponto onde algo se transforma e eu preciso pensar a partir disso, e estamos pensando aquilo, mas aquilo que torna diferente, aquilo que transforma diferente. Aquilo que às vezes é um surto psicótico, mas que ele foi momentâneo. Aquilo aconteceu e aquilo foi transformador e transformou outra. Você voltou a ser você mesma. Aquilo está ali, mas é você mesma com uma experiência que nunca mais vai esquecer, que te transformou num outro gráfico. É diferente de um gráfico que não tenha nada aqui acontecendo. Aqui, esse me interessa. São as cesuras, são as descontinuidades, são os pontos que a gente diz críticos, são aquelas transformações, a intuição veio aqui, ó, e fez uma ruptura naquilo que está ali e trouxe algo novo. E eu estou falando agora, o que está aqui na tela são gráficos de funções que a gente analisa quando você vai estudar limite, continuidade, descontinuidade, função. E, para mim, a gente poderia fazer N leituras do psiquismo. Esse aqui é um gráfico da tangente que a gente poderia pensar na bipolaridade, que vai repetindo situações de euforia, de euforia, de euforia, e daí a pouco você cai na intensa depressão que a gente tem. E às vezes, seguindo esse mesmo modelo, quantas vezes ao longo da vida que a gente poderia pensar. Este é um gráfico de uma função matemática que é tangente, mas que ele repete sempre este modelo, às vezes, da bipolaridade que a gente poderia enxergar e que nos interessa analisar. E aí a gente teria o gráfico da vida, ou dos aspectos, ou do que a gente for olhar, com as mais diferentes formações possíveis, possibilidades da gente pensar, de trabalhar a descontinuidade, sempre por aproximação. Quando aqui tem um problema, eu preciso pensar o que que aconteceu um pouquinho antes disso, um pouquinho depois disso, é o que a gente chama de analisar a tendência. O que que é que estava acontecendo um pouquinho antes, o que que é que fez uma transformação um pouquinho, independente do que vai acontecer e até de onde a gente se vai chegar, mas a gente passa a analisar aquelas cesuras, porque elas são significativas e elas nos interessam. Isso não quer dizer que a função não interessa mais, que o conhecer e que a teoria do pensar não interessa mais. Porque se a gente tivesse um gráfico também, a minha setinha sumiu aqui, só com cesuras, a gente não ia verificar mais as cesuras. Então, aquilo do conhecer, ele continua implícito ali dentro também. A gente precisa, depois de uma cesura, poder pensar, depois de uma intuição, que a gente possa pensar, possa fazer uso disso, possa transformar, pode ver. Então, é importantíssimo aquele momento, mas ele volta ao pensar, à teoria do pensar, para que se construa uma realidade analisada, uma questão aí analisada. Então, se a gente fosse feito também só das cesuras, a gente não poderia fazer essa análise daquela intuição que veio, essa intuição perdida, porque ela fica só no ponto da cesura. Então, é preciso, para tomar pé disso, a gente poder pensar naquele sonho que você teve, naquela intuição, comunicar, trabalhar a partir disso com as cesuras. Então, para mim, o cálculo diferencial integral criou ferramentas para lidar com o indeterminado e com as cesuras, e estou falando do cálculo. E qual é o objetivo do cálculo? Otimizar as situações. O que quer dizer isso? Ele vai conseguir trabalhar com equações que nos dê os menores custos com os maiores lucros. E a empresa faz isso maravilhosamente. Uma paciente me diz da otimização genética do gado da sua fazenda, que eles conseguiram um gado que come menos e engorda mais. Isso veio até de uma paciente. A hora que ela falou, eu falei, olha aí, a genética, a pecuária, o agro, fazendo uso de ferramentas
com o objetivo de menores perdas e maiores ganhos. Ela fez da cabeça dela. A esse gado, para chegar a um instrumental matemático de computadores já lá dentro, para chegar a isso aí. Alguém pode até ter intuído, ó, esse capim deu isso. Alguém foi lá, pesquisou, usou ferramenta, usou. É o que a gente diz, as garrafas de supermercado, de qualquer produto que você vai fazer de óleo, eles são todos iguais. Por que eles são iguais? Porque é uma ferramenta de estudo que o melhor para aquele tipo de produto é aquela questão que você tem ali. Que ferramentas são essas? Sempre do cálculo diferencial integral, porque ele tem o objetivo de otimizar. Então, eu estou pensando na análise como busca de tornar a gente mesmo, no sentido de quais são os caminhos para minimizar a dor, buscando, ao mesmo tempo, ser o melhor que a gente pode ser da gente mesmo. Eu digo que todo encontro ele é sempre menos do que a gente esperava, mas um pouquinho do que a gente pode ser, para quem pode compartilhar esse campo com a gente. E que a partir daí, se a gente for usar as ferramentas do cálculo que acho que estamos só começando a pensar, que seria aí o meu objetivo mesmo de vida, é pensar nessa questão dos limites da derivada, de nos diferenciarmos, de integrarmos, né? Por exemplo, minimizando a severidade do superego e ampliando nossa capacidade de conhecer, nossa capacidade de amar. Eu acho que essa seria a otimização do que a gente busca aí nas análises, sempre minimizando. O gado come, não tem jeito, ele não é um gado que não come. A gente tem custos para um produto que está aí, a gente tem dores de ser a gente mesmo nos encontros, mas a gente pode buscar ferramentas que minimizem isso e que otimizem o lado mais produtivo do que é até não só ser o ser humano, mas ser a gente mesma que está aí. Eu vou passar um pouquinho mais rápido. Estamos falando nessas transformações de conhecer para ser, para mim, ao mesmo tempo de ser para conhecer. De cá para ó, de ó para cá, né? Nesse lugar onde você vai conhecer sobre você mesmo e esse lugar que sai um novo ser, onde você vai se tornando mesmo nessa ideia desse segundo bion, que não estamos mais só no conhecer, né? Acho que é aquilo de podemos nos tornar mesmo algo diferente a partir disso. Então, acho que a minha última imagem, que é isso. Introduzir no tempo de cada momento eternidades. Entre infinitesimais existem os infinitos. De 0,1 até 0,2, o infinito mora ali. O 0,00, o 5, 0,000,200, o infinito, como diz Vinícius de Moraes, que seja infinito enquanto dure, né? Acho que é isso daí. Então, é infinitamente diferenciador e ser a gente mesmo. Isso vai abrindo infinitas possibilidades para o mundo. Acho que essa é a ideia central que fica aí, né? Ser a gente mesmo faz uma diferença. Essa é a grande diferença que podemos fazer no mundo, e o cálculo diferencial integral se chama cálculo infinitesimal. É o nome original, porque a gente trabalha com os mínimos, o infinitesimal é o 0,001, e que dentro dele mora o infinito ali. Acho que é isso a ideia, só para dar ideia do que eu pensei aí. Então, acho que essas são ideias aí, ainda aí aberto, por onde eu acho que ainda espero que a psicanálise a gente possa caminhar. É nosso, Muito é bom, para a gente, viu? Ah, muito bom, Sandra. muito bom mesmo. Nossa, fez muito sentido. Muito Muito sentido. Fico muito feliz Porque da pessoa também estar aí até agora, nem é uma bianiana, Mafalda comigo, essas são amigas aqui do peito mesmo, e encontrando aí, né? Alessandra de outros tempos, Célia com comentário, Liege, Anne, a Ana aqui pertinho de Uberlândia, ter a chance de
acho que pela primeira vez poder estar já ampliando essas ideias que eu já apresentei algumas vezes, que estão no livro, mas que eu espero que a vida nos dê a todos a oportunidade de seguirmos por aí, né? Está sendo uma Sandra, oportunidade hoje, obrigada. né? E, Anne, eu acho que a gente, né, o nosso bioexpansão, a nossa ideia, ela nasceu de um pensamento sem pensador que a gente fez ninho, né? E tá, olha só aí, o que nasceu desse encontro. É muito bonito mesmo. Acho que tu traz outros vértices para a gente pensar, né, Sandra? E o pessoal aqui, todo mundo presente, até essa hora a gente passando. Acho que não, realmente não se esgota, ficamos nesse infinitesimal, né, nessa permanência em estado de impermanência, talvez, assim, né, de expansão mesmo. Anne, não sei, eu estou muito agradecida mesmo. Eu acho que, claro, eu acho que também né? tá muito, muito, muito bom. Eu acho que fez muito sentido, colocaste, né? Eu acho que a teoria, a questão da integração, né? Que tu falaste da intuição, né? Não adianta ter, né, uma intuição, mas tem que ter uma integração, né? Senão, para poder criar algo novo, né? Enfim, ou fazer né? Poder expandir. Mas eu não sei, eu acho também que a gente está passando do horário, né? Eu acho que o pessoal também está, que a gente vai ter que dar um finito também, mas a gente limite gostaria da de realidade se impõe, não é? a Não nossa foi A cidade é realidade. infinita, né? Vontade de bater mais papo, claro, mas acho que a gente vai ter que fazer um segundo tempo aí, né? Vamos ter. Né? Boa. Um outro momento. Eu Boa. achei muito, Marca né? outro. Eu acho que a gente, né? Acho que vai ter que conversar para continuar conversando. Eu acho que o mais importante que eu espero é que cada um de nós saia conversando mais com a gente mesmo. Esse realmente eu acho que é o objetivo e que para mim isso é inspirado a partir de bio mesmo. A ideia é que cada um de nós seja realmente sabedor da importância de ser a gente mesmo a partir do outro. Aí a gente entraria os conceitos de derivada. A gente vai derivando uns dos outros. Acho que não deu tempo de falar até disso, mas é isso, uma ideia que fica de um no outro, a gente vai derivando até que aquilo que é nosso, esse é o meu jeito, ele faz esse diferencial, esse é o modelo do cálculo. A gente vai dentro dos limites, então, o limite de tempo, o limite do que a gente consegue fazer hoje. Esses são os conceitos que a gente nem chegou a falar, mas que já estamos vivendo eles, na verdade. Tendo a experiência. Tendo a experiência, sendo. Claro. E na minha cabeça, né? Como eu estou usando estas ferramentas, eu vou o tempo inteiro um pouco ouvindo desta maneira. Mas a gente já está sendo, a gente já está vivendo, para mim. Porque como tu falaste, né, escreveste, né, quer dizer, né, uma pessoa que possa diminuir a severidade, né, se numa análise essa pessoa puder diminuir a severidade do superego, ela não vai ser outra pessoa, ninguém vai ser outra pessoa, porque a invariante está ali, mas pode mudar a maneira como lidar com as suas coisas, né? E mudando a maneira de lidar com as suas coisas, vai mudar com o outro também, né? Então, acho que E aqui no Bioexpansão nós temos essa liberdade de pensar e desenvolver qualquer ideia, nas supervisões, quanto nos grupos de estudos, que talvez andamos um parágrafo, mas é de grandiosidade. Aqui nós temos essa oportunidade. Acho que a Alessandra está dando a oportunidade da gente agradecer a Liege, a Anne, né? A mim, então, particularmente, o que eu já disse, não são ideias fáceis de conversar, não são muitos aí, né, interessados nessa ideia, mas elas expandem isso, então elas dão oportunidade para a gente, que às vezes fica tão difícil poder falar dessas coisas, trabalhar. Então, a nossa imensa gratidão, realmente, a Anne Liege por estar dando para alguns de nós essa possibilidade tão grande. Que outros venham, né? Mas é minha gratidão às duas.
Nós que agradecemos a tua generosidade também de compartilhar tuas ideias com a gente, né? Obrigada. Adorei ver a turminha toda aí. Obrigada a todas, né, Andresa, Gabriele, que as carinhas estarem aí, o sorriso de cada uma faz uma enorme diferença a cada vez aí que eu encontrava, né? A turma do fundinho, que aparece menos, mas tem saco Mas o fato de tu seres dessa tua invariante professora ajuda muito, né? Porque eu acho que está muito internalizado, muito integrado dentro de ti, né? Essa função. E eu acho que faz todo sentido, né? Tu integrando com a teoria do bio. Muito legal, muito bom mesmo. Obrigada. Obrigada. Foi Obrigada. muito inspirador, Sandra. Obrigada para Beijo todo para mundo. todos, muito obrigada. Beijo, Obrigada. muito obrigada. Um abraço. Obrigada, gente. Obrigada. Beijão. Beijo. Tu desligaste